a sexta edição do Festival Novas Invasões, que vai ter lugar em Torres Vedras entre 28 a 30 de agosto, foi apresentado em conferência de imprensa esta quinta-feira no auditório dos Passos do Conselho em Torres Vedras. Nós temos reunidas todas as condições para termos mais uma edição de referência aqui do FNI, do Festival de Novas Invasões. Esta sexta edição, portanto, após 10 anos do seu início, creio que está maturada, não é? E, portanto, esta maturação faz com que realmente se possam escolher locais que sejam diferentes, que se possam ter novas propostas e novas abordagens e novas reflexões, que eu acho que efetivamente são muitíssimo importantes. Gostaria de salientar que achei muitíssimo interessante que o tema fosse realmente o tempo das fogueiras, porque nós estamos num tempo em que precisamos de incentivar todos aqueles que estão à nossa volta, todos aqueles que vêm ter connosco. Temos que os incentivar à companhia do outro e à partilha, que são coisas que parecem bastante arredadas nos dias de hoje, que todos nós queremos que voltem, efetivamente, a ser importantes nas nossas vidas. Não exatamente da mesma maneira como era no tempo das fogueiras, mas com a mesma emoção e o mesmo espírito que eu creio que nos faz muita falta nesta altura. E queremos ser exemplo nisso também, não é? E, portanto, com o nosso trabalho, com as ideias, com os espetáculos, com as artes, a cultura que existe, de onde vem este festival, nós podemos naturalmente fazer diferença, fazer passar mensagem, e isso é, no fundo, o âmago daquilo que é a natureza cultural. Gostaria de referir também que a ideia também de termos a exposição relacionada com as linhas de Torres, que é muitíssimo boa. Eu creio que há muita gente que nos visita e que conhece muito pouco daquilo que é o nosso património histórico, não só o nosso património em termos de edificado, em termos de espaços, mas também o nosso património em termos de história, e que naturalmente nós devemos realmente com um evento desta natureza partir exatamente dessas raízes históricas, desses tempos históricos, para darmos a ideia de onde é que viemos com este pensamento das novas invasões. Aliás, a propósito disto, eu citaria uma frase de Victor Hugo, que diz que se pode resistir às invasões dos exércitos, mas não à invasão das ideias. E, efetivamente, este festival tem-nos trazido sempre uma invasão de ideias perfeitamente inovadoras, perfeitamente disruptivas, e que nós temos hoje aqui já uma marca, uma referência no nosso território que eu creio que inédita no nosso país. Portanto, um festival com estas características, eu creio ser inédito no nosso território, e creio que nós temos todas as condições para continuar a acentuar estas características que vão sendo, creio, apropriadas pelos nossos torrienses e pelos nossos visitantes, que ao longo do tempo vão perguntando quando é o FNI, quando é que há o Festival de Novas Invasões, e que gostam realmente de se surpreender com cada um dos espetáculos, com cada um dos momentos que surgem durante este festival. E, portanto, eu devo dizer que realmente este é um momento importante para nós, aqui assim em Torres Vedras, no final de agosto, e queremos que todos possam vir usufruir daquilo que este festival naturalmente levará a cada um de nós. Pensando que realmente partimos do passado, das ideias do passado e daquilo que foi a nossa vivência no passado, para construir, e estamos a construir este presente, que no fundo são os alicerces do nosso futuro, não é? E isto liga novamente com a ideia central, a ideia do tempo das fogueiras, realmente com a mensagem que nós queremos passar, de companhia do outro, das emoções relacionadas com o outro e com a partilha. E, portanto, eu creio que temos todos os ingredientes para virmos a ter um excelente
um excelente festival, 3 dias de muitas ideias, muita inovação e, naturalmente, quero deixar o convite a todos, sejam os torrienses, sejam aqueles que, não sendo torrienses, nos possam visitar e queiram visitar, e espero que sejam muitos para que consigamos até, provavelmente, ultrapassar os tais 40 mil visitantes que o Rui fez referência há pouco durante estes 3 dias do festival. Ficaremos todos muito satisfeitos que realmente seja um sucesso, porque este sucesso vai se repercutir naquilo que é a vida de cada um de nós e na vida daqueles que nos visitam. E, portanto, sejam todos muito bem-vindos depois no dia 28, 29 e 30, aqui ao nosso Festival Novas Invasões. Gostaria, de facto, de recordar que nesta 6ª edição o Festival Novas Invasões pretende, ontem como hoje, promover um encontro fecundo entre diversidades e celebrar o poder agregador das artes e da cultura enquanto dispositivos capazes de manter a chama da cooperação e da participação bem vivas, reforçando a empatia da cidade, acentuando assim a sua dimensão de hospitalidade, enquanto um espaço de proximidade que promove a troca e a partilha de vivências, de memórias, de afetos, de sentimentos, de conhecimentos e de aspirações. O Festival Novas Invasões não é fruto do acaso, está enraizado num contexto, é animado por um propósito, avulta como uma peça integrante da política cultural e em sentido largo da política de cidade que preconizamos e transporta uma visão sobre a cidade que temos e a cidade que queremos, que sonhamos. Porque uma cidade, uma vila, uma aldeia singularizam-se pelo seu passado, mas também pela sua promessa de futuro. E por isso, o FNI deve ser compreendido à luz de uma perspectiva sistémica, no quadro mais vasto de um conjunto de medidas de política pública que visam garantir a todos e a todas direitos culturais. Não nos esqueçamos nunca que as artes e a cultura fazem parte da vida das pessoas e são indispensáveis à sua autorrealização, bem-estar e felicidade. São também determinantes para o desenvolvimento económico e social de qualquer território, seja grande ou pequeno, urbano ou rural. E por isso o Festival Novas Invasões contribui para afirmar Torres Vedras como um território que confere inequívoca centralidade às artes e à cultura enquanto pilares de desenvolvimento sustentável e não como produtos, ornamentos ou instrumentos de entretenimento e de animação, supletivos ou secundários. O Festival Novas Invasões não é, por certo, apenas um evento, é parte de um processo que está firmado numa visão e assenta numa ideia, amplifica a voz de um coletivo que se pensa, sonha e quer ser maior. O FNI almeja afirmar Torres Vedras como um território que tece um ecossistema favorável à fixação e ao crescimento de agentes culturais, atuantes na sua pluralidade de perfis, de linguagens, de domínios de intervenção. Um território onde todos cabem, têm lugar e são relevantes, quer se dediquem ao folclore e à etnografia ou às artes visuais. Um território que cria condições para que a cidadania cultural e a participação cívica floresçam. Porque é esse, afinal, o terreno para a criatividade, para construir em conjunto, para intervir e imaginar outros possíveis futuros, para não sucumbir à rotina, ao conformismo, ao queixume, à desesperança. O Festival Novas Invasões não mimetiza ou reproduz fórmulas e não se reduz à soma de um conjunto de nomes ou de projetos artísticos escolhidos por catálogo. Pelo contrário, assenta no conceito, no método e vocabulário próprios. O FNI é verdadeiramente pertença dos cidadãos e cidadãs, elegendo a participação como divisa, a relação como impulso e o espaço público como palco. Participação dos agentes culturais, de cá e de lá, que põem em comum num gesto de entrega, de generosidade, de compromisso todo o seu capital intelectual e artístico, dos cidadãos voluntários, 22, com especial representatividade dos mais jovens, que exercitam assim a sua cidadania, mostram que fazem parte da vida comunitária, da vida da cidade, porque este também é o seu tempo e a cidade o seu campo de atuação.
O FNI é, ontem como hoje, um festival construído com sentimento de todos e de todas, para todos e para todas. Desejamos que esta seja uma edição amplamente celebrada, oferecendo momentos que reforçam relações intergeracionais e interculturais, que reforcem a sensibilidade para com o património, a socialização para as artes, num ambiente informal de desaceleração, de abertura. O tempo das cidades é o tempo das pessoas e o FNI convida-nos a resgatar o valor do tempo, que é o mesmo que dizer o valor das relações humanas. O festival faz este ano 10 anos que foi celebrada a primeira edição, em 2015, apesar de serem 6 edições de festivais, passaram 10 anos, estamos em 2025, e de alguma forma fizemos um longo caminho de experimentação, de tentativa de perceber a cidade, de considerar o festival, digamos, um momento de sublinhar aquilo tudo que é feito também nos outros espaços culturais e no fundo, oferecer a cidade e tornar a cidade o palco das artes e da vida social, daquilo que é a nossa possibilidade de estarmos juntos, num momento que é o final das férias e o começo daquilo que é também, enfim, o ano letivo, mas o voltar ciclicamente a um trabalho e a um estar mais relacionado com a cidade. O festival está nesta zona de transição e este ano, depois já temos tido países convidados, já enfim, temos atravessado também a pandemia, temos tido festivais nas últimas 2 edições que sofreram um pouco com essa questão, enfim, que nos afetou a todos. Este festival é quase que, podemos dizer, também pelos seus 10 anos, pela sua 6ª edição, um recomeçar e uma releitura de tudo o que fomos fazendo para trás. E por isso quisemos pensar no festival como um lugar que, para além de nos convocar a sair para a rua, como bem dizia a Sra. Vereadora, e nos provocar a estar em conjunto uns com os outros e a horizontalizarmos a nossa relação, todos de uma forma um pouco ritual, estarmos perante as artes contemporâneas, perante o mercado legentista, perante o cenário histórico que a própria cidade convoca, mas procurarmos criar também um espaço para o festival que já tinha acontecido noutras edições, mas nesta torna-se um pouco mais provocadora, um espaço de reflexão, porque os acontecimentos culturais não são só entretenimento, mas são também momentos para pararmos, para no fundo confrontarmos com aquilo que é algumas das nossas preocupações cotidianas, mas também mais profundas, e por isso o festival é um espaço de divertimento, de entretenimento, mas também de confrontação com aquilo que é, no fundo, a nossa vida em conjunto, a nossa vida cultural, através das artes, através do convívio, através do encontro, mas, obviamente, promovendo alguma reflexão, alguma conversa sobre aquilo que nos afeta. E, na verdade, nós estamos a viver um momento muito particular, onde até uma questão, se calhar, enfim, difícil de prever, mas uma questão climatérica, estamos num momento onde Portugal, Espanha, a Grécia, enfim, o mundo todo, de alguma maneira, sofre com esta ideia das alterações climatéricas e com os incêndios, em particular em Portugal, e por isso essa questão do regressar a um tempo onde o pensar aquilo que estamos a fazer, aquilo que estamos a realizar em termos de sociedade, em termos de coletivo, também coloca novos desafios, e por isso o regressar a um tempo onde o tempo das fogueiras não está diretamente relacionado com o tempo dos incêndios, mas está com uma forma de estarmos mais natural, mais capaz de nos permitir perceber que alguma das nossas decisões em coletivo vai afetar outras das nossas questões sociais e coletivas. Daí que o tempo das fogueiras convoca não só um tempo passado, um tempo anterior, um tempo de, digamos,
daquilo que foi provavelmente as nossas histórias, em que nós saltávamos à fogueira, em que nos reuníamos à lareira, em que conversávamos, em que ouvíamos histórias, em que estávamos juntos, em que o convívio da própria gastronomia, da forma como cozinhávamos, como estávamos juntos, como falávamos, como nos encontrávamos uns com os outros, era importante e é importante, mas também a forma como de alguma maneira estamos a relacionar-nos com aquilo que é a nossa vida em conjunto, com as decisões de cariz tecnológico, industrial, enfim, de decisões que de alguma maneira convocam uma utilização da natureza e da relação com a natureza que é bastante importante. E o festival, sem ser, enfim, uma procura de encontrar uma resposta definitiva, também se convoca a si próprio como um momento de reflexão, um momento de paragem para pensarmos como é que queremos viver em conjunto nos próximos anos, como é que queremos oferecer o mundo que estamos a construir aos nossos filhos, aos nossos netos, enfim, como é que queremos oferecer àqueles que vêm a seguir a nós aquilo que nos foi tão caro e tão importante construir, que é o mundo, para depois ser continuado pelos outros. Por isso, o tempo das fogueiras é um conceito que afeta a nossa programação, afeta a nossa relação com a cidade, a nossa forma de estarmos em conjunto uns com os outros, mas também convoca um momento de pensarmos um bocadinho em conjunto e pensarmos como é que de alguma maneira podemos tomar decisões para poder ajudar e auxiliar esta fogueira social, este momento social onde nos encontramos e tentar que ele se transforme em algo confortável, algo saudável e não apenas uma sensação de desconforto e de algum receio por que possa vir a seguir. Mas também é um momento de nós sentirmos que somos um coletivo, que somos uma cidade e que vivemos uns com os outros, ainda que durante muito tempo cada um preocupado com a sua história, com a sua aventura individual, mas há momentos em que estamos juntos, em que fazemos um fogo, contarmos uma história uns aos outros, partilharmos aquilo que fizemos e as nossas descobertas uns com os outros nos faz crescer, nos faz perceber melhor que viver em cidade e numa cidade com a dimensão de Torres Vedras é importante e vivemos num tempo onde esta partilha, esta relação uns com os outros é fundamental para que haja um bom futuro, um melhor futuro para todos e para aqueles que no fundo são os nossos filhos e os nossos netos, aqueles que seguem a nós. O festival é isso mesmo, o tempo das fogueiras é isso que convoca, é pensar que houve um passado e que vai haver um futuro e por isso é isso que o festival almeja contribuir para que esse futuro seja um bocadinho mais fluorescente, um bocadinho melhor, um bocadinho mais confortável para todos. Queria começar por acrescentar aqui com um grande entusiasmo, um enorme entusiasmo, que nós apresentamos mais uma edição do Festival Novas Invasões. É a sexta edição, portanto 10 anos, como disse aqui o meu colega de trabalho, João Garcia Miguel. Nós trabalhamos juntos neste festival há mais de 10 anos, não é verdade? Há 12 ou 13. 12 ou 13. Bom, mais até porque este festival nasceu em 2010, nasceu de um evento muito importante para Torres Vedras, que foi o bicentenário das Minhas de Torres Vedras, e partiu logo de uma enorme e, se eu diria, saudável ambição de se constituir como um evento de referência, e a cidade já tem alguns e bons, e portanto não é de menos importância que fazer um novo evento de referência. Fico um pouco, não quer ser vaidoso ao dizer que acho que se conseguiu, mas conseguiu-se graças ao trabalho de muita gente, de uma equipe muito alargada e também graças a um conceito que provou ter elementos de sucesso para se afirmar numa cidade que o acolheu com felicidade, digamos assim. Portanto, as pessoas aderiram ao festival e contam com ele. Portanto, o festival, quando aparece, é de 2 em 2 anos, como sabereis, e portanto, daí a sexta edição em 10 anos, estão à espera que o festival aconteça. E isso é uma coisa que nos deixa extremamente felizes. Pediram, como sempre, como sou diretor executivo, portanto, sou um género artesão do festival, que eu ponho de pé, digamos assim, falasse, referisse alguns números os mais importantes, e eu tinha aqui alguns números para vos apresentar.
Portanto, nós estamos à espera este ano, mais uma vez, estamos a ser saudavelmente ambiciosos, cerca de 40 mil visitantes no festival para os 3 dias. Enfim, o festival tem crescido, de facto, tem-se afirmado no panorama regional do Oeste. É um dos grandes eventos de arte e cultura no espaço público, eu diria ao nível nacional. Portanto, já temos também esse comum e já fomos distinguidos também nesse sentido. E, portanto, é um encontro, é um enorme encontro, apesar de ser só 3 dias, mas um enorme encontro, onde vamos apresentar 40 espetáculos e cerca de 60 horas de programação. É uma programação muito densificada, mas que foi pensada ser possível fazer e fruir sem perder, digamos, o fio à meada. O João falou no final do site. Este ano temos um site novo e uma imagem renovada, e há uma questão do site que me parece bastante interessante, que é os utilizadores vão poder passar para as suas agendas pessoais os eventos que querem participar e, portanto, permite-nos fazer um género de um roteiro a partir do próprio site, e isso é uma inovação que eu acho que vai beneficiar também a forma como as pessoas vivem o festival. Há sempre um género de um burburinho nas pessoas para onde é que vamos a seguir, há muitas coisas a acontecer. Isto, no fundo, vai ajudar a ordenar um pouco essa maneira como as pessoas vão marcar as suas agendas e vão, no fundo, marcar também o que querem fazer ao longo dos dias. Já foi dito, mas refiro novamente, portanto, o festival este ano vai assentar no eixo, digamos, descende-poente. Temos feito mais um eixo norte-sul, vamos estar entre o Arco de São Pedro e o Wellington, e vamos até a Expo Torres, o festival de sexta-feira à noite, e também vamos por aí porque é um festival que tem uma dimensão bastante grande e não encontramos outra praça na cidade que o pudesse acolher. Uma dimensão artística e uma dimensão também de segurança. Temos o Alto Ar, que é um espetáculo que envolve fogo preso, fogo de artifício, digamos assim. Todos os cuidados estão assegurados. Sabemos que esta é uma época de enorme sensibilidade e que já foi explicado, portanto, a relação que temos com o clima, com questões de sustentabilidade. Portanto, é um festival que está muito atento e é muito sensível, obviamente, a todas estas temáticas, e temos também de estar muito solidários com aquilo que é o momento que se vive, não só em Portugal como no resto da Europa, que é um momento difícil. E, portanto, o festival está consciente e tomar todas as medidas que são necessárias do ponto de vista da segurança. Portanto, é um festival feito por pessoas, para as pessoas. Vamos acolher 130 artistas credenciados por estes 3 dias. A organização tem 40 elementos entre o pessoal da Câmara, o pessoal da promotores, também da Junta de Freguesia, a colaborar na organização do festival, mais 30 técnicos de som, de luz e montagens. E digo isto para termos também uma ideia de dimensão organizativa, mais os 22 voluntários que este ano se prontificaram a colaborar com o festival, e que é algo também que nós pensamos e acreditamos ser uma função nossa, possibilitar esta experiência a quem de facto quer ter um momento profissional, de crescimento pessoal, e que nós temos que proporcionar também a estes voluntários. Portanto, acabar dizendo que o Festival de Novas Evasões é uma festa para todos, é uma festa democrática neste sentido, é livre, é gratuita, acontece no espaço público, convida todos a participarem. E, portanto, este convite é aqui reforçado, e vamos esperar que a cidade, as pessoas se deixem invadir por este clima de festa, de arte, de cultura, e dizer então que, a acabar, que esperamos por todos estes 3 dias, de 28 a 30 de agosto, celebrar desta forma entusiástica. Como eu comecei a minha pequena apresentação nesta edição do Festival de Novas Invasões. Pronto, e referi, o site é novasinvasões.pt. Guia do Oeste, o guia da nossa terra. Torres Vedras em papel ou online na internet. Tem tudo o que procura. De forma simples e cómoda, colocamos Torres Vedras disponível para o mundo. O seu cartão de visita, a sua informação ao alcance de toda a gente. Guia do Oeste. Basta procurar. E com uma relevância fantástica, encontra em segundos tudo aquilo que procura. Guia do Oeste.
Se é importante, está aqui, no seu guia. Guia do Oeste.